Peço aos presentes que fiquem de pé para receberem a corte. Declaro aberta a terceira sessão, alusiva à audiência pública, objetivando colher fatos, para chegarmos à apreciação do tema versado na DPF 54, da forma mais segura possível, contando com elementos concretos a revelarem os parâmetros do tema que será objeto de análise pelo colegiado do Supremo. Comparece a esta assentada o chefe do Poder Judiciário, o meu par, o ministro Gilmar Mendes, e como já veiculei em assentada anterior, quando do comparecimento do presidente a órgão fracionado do tribunal, ele assume a presidência desse mesmo órgão. E repito, e não me cansarei de repetir, em se tratando do ministro Gilmar Mendes, é prazeroso para mim transferir a presidência da sessão. Comparece também, e agradeço a contribuição concreta que dará para o deslinde da controvérsia, o ministro da Saúde, o ministro Temporão, que, ante a viagem programada com Sua Excelência o Presidente da República, terá necessidade de se ausentar e, portanto, será ouvido já na abertura dos trabalhos. E também as pessoas naturais que foram indicadas para exposição sobre o tema. Da Escola de Gente, nós temos a presença da jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Comunicação e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, com livros publicados, a doutora Cláudia Werneck, que tem a palavra. Bom dia. Bom dia. Parabenizamos o Supremo Tribunal Federal por essa audiência pública com o tema antecipação terapêutica do parto no caso de anencefalia, especialmente pela possibilidade de participação da sociedade civil no debate. É uma honra para a Escola de Gente, Comunicação e Inclusão fazer parte desse momento de avanço para a democracia participativa no Brasil. A Escola de Gente, nossa organização, é uma organização da sociedade civil brasileira criada em 2002, a partir de ações e projetos desenvolvidos desde 1990 por um grupo de profissionais de comunicação em torno do tema inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Defendemos essa causa por meio de ações de comunicação pela não discriminação. Um esclarecimento. A Escola de Gente não tem mandato para representar as pessoas com deficiência no Brasil, nem as muitas outras organizações da sociedade que atuam na mesma área. O que representamos e apresentamos nesta audiência é um conjunto de princípios, reflexões e conteúdos que tem norteado o desenvolvimento da Escola de Gente, uma organização cuja missão é trabalhar para que políticas públicas sejam inclusivas. Políticas públicas inclusivas são aquelas que, simultaneamente, combatem a desigualdade social, ratificam a diversidade humana como um valor inquestionável e garantem direitos humanos desde a infância para crianças, pessoas com e sem deficiência. Mas quais são as nossas ideias e de que forma elas se relacionam com a questão em discussão aqui hoje, nesta audiência?
A Escola de Gente entende que a causa da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade não está necessariamente vinculada ao debate sobre antecipação terapêutica do parto. Essa discussão se situa prioritariamente no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos femininos. Entretanto, a associação explícita entre antecipação terapêutica do parto e discriminação em função da deficiência já foi empregada recorrentemente nos 2 últimos dias de audiência por alguns dos depoentes. Esta é uma associação com a qual não concordamos. Mais ainda, entendemos que ela pode tirar a atenção da mídia e da sociedade de debates nos quais está em jogo a violação imediata, real e efetiva de direitos de crianças, adolescentes e jovens em função de suas deficiências. É com esse tipo de violação que a Escola de Gente trabalha. Portanto, não reconhecemos nossa causa nas críticas que têm sido feitas a antecipação terapêutica do parto a partir do enfoque de deficiência. A Escola de Gente participou dos primeiros encontros sobre antecipação terapêutica do parto há alguns anos aqui em Brasília. Na ocasião, nosso objetivo foi colaborar para que não houvesse o risco de que síndromes genéticas e congênitas, que geram múltiplas malformações consideradas graves, para usar expressões da classe médica, fossem incluídas na mesma categoria de incompatibilidade com a vida, a partir da qual se discute hoje a antecipação terapêutica do parto. Ou seja, entramos no debate para garantir que a pergunta "vale a pena viver assim?" nunca fosse formulada para fins de se decidir uma interrupção de gestação. E acompanhando as 2 primeiras partes dessa audiência, ficamos tranquilos ao perceber que o debate sobre o valor de certas vidas em detrimento de outras não foi instaurado em momento algum pelos representantes da entidade proponente desta arguição. Hoje estamos aqui, voltamos a este debate, porque a premissa que sustenta a possibilidade de antecipação terapêutica do parto para fetos com anencefalia foi confirmada pela comunidade científica que depôs nesta audiência. Entendemos que há consenso na comunidade científica nacional e internacional de que não há expectativa de vida fora do útero para fetos com anencefalia. A conclusão da Escola de Gente, portanto, é de que a antecipação terapêutica do parto não é um ato de discriminação com base na deficiência. Nossa conclusão está relacionada à forma como a proposta de antecipação terapêutica do parto está sendo formulada. É proposta apenas para uma situação concreta de ausência total de expectativa de vida fora do útero. Tememos, porém, que a má condução do tema daqui por diante possa encobrir pretextos para um debate sobre a interrupção de gestação em razão de deficiência, o que se caracterizaria, na nossa opinião, por eugenia, esta sim é uma situação que repudiamos. Nossa organização não admite discriminação por deficiência de qualquer natureza, em qualquer grau, em qualquer fase da vida. Nossa argumentação para o que acabamos de concluir agora se baseia em 4 pontos. Primeiro ponto, a espécie humana encontra infinitas formas de se manifestar. A Escola de Gente acredita que o resultado das sucessivas transformações de células humanas a partir da fecundação é, por definição, um exemplar da espécie humana, sempre humano, sem qualificações. Por essa razão, tanto a anencefalia quanto a deficiência são expressões da diversidade humana. Segundo ponto, a humanidade é um dado, um elemento, uma condição não sujeita a graduações. Fetos sem cérebro, fetos sendo gerados com parte de seus cérebros ou com um cérebro considerado completo para qualquer padrão. Para a Escola de Gente, nenhuma dessas situações acarreta perda ou ganho de humanidade. A humanidade é um bem indivisível. Para a Escola de Gente, a humanidade de qualquer exemplar da espécie humana é insuscetível de ser graduada, medida, comparada e hierarquizada. Para nós, a humanidade não é aumentada nem diminuída com a ausência ou presença de qualquer especificidade, por mais incomum que seja ou que simplesmente nos pareça ser.
Terceiro ponto. O conceito de deficiência disposto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU pressupõe que haja a presença de vida, ainda que em forma de expectativa de vida. Utilizamos o disposto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que entrou em vigor por meio do Decreto Legislativo 186, já citado nesta audiência, que foi aprovado no Brasil com hierarquia constitucional em 9 de julho de 2008, agora. A Convenção foi depositada na ONU em 1º de agosto de 2008 e participamos desse processo. O nosso objetivo, ao citar a Convenção, é contextualizar este debate em um cenário institucional e normativo mais amplo, para além das reflexões da Escola de Gente. O propósito da Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência. E o feto com anencefalia seria uma pessoa com deficiência a partir de uma análise conceitual internacional? A anencefalia se confunde com deficiência para os fins da Convenção? Eu já havia, inclusive, anotado esse questionamento, mas vou obter a resposta muito antes da Que ótimo. Em seu preâmbulo, a Convenção reconhece que a deficiência é um conceito em evolução, que resulta da interação entre pessoas com certas características e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação de pessoas com deficiência na sociedade. No artigo 1º, a Convenção define que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Como vimos, a Convenção se utiliza de palavras e expressões como interação entre pessoas e plena e efetiva participação. Desse modo, para um ser humano poder ser considerado uma pessoa com deficiência, é indispensável que desenvolva uma relação com o ambiente. Nesse contexto, a condição expectativa de vida, independentemente de qualquer juízo de valor sobre a qualidade desta vida, em função de especificidades, é pressuposto para que se façam presentes todos os direitos assegurados naquela Convenção e em vários outros documentos jurídicos. Assim, a Escola de Gente entende que, de acordo com a legislação internacional ratificada pelo Brasil, a vida fora do útero exerce uma função mediadora para que uma pessoa seja ou não considerada pessoa com deficiência e, consequentemente, pessoa titular de todo e qualquer direito. A Convenção e outros documentos garantem às pessoas com deficiência a eliminação de barreiras justamente porque existe vida se desenvolvendo apesar dessas barreiras. É essa vida que a Convenção, protege. Enfatizamos, com base na interpretação que a Escola de Gente dá à Convenção, é impossível constatar discriminação com base na deficiência quando não há expectativa de vida fora do útero. Quarto ponto. Dizer que não há expectativa de vida fora do útero é totalmente diferente para a Escola de Gente de qualificar o valor de uma vida. Os debates que versam sobre qualificação de vida geralmente contribuem para processos de discriminação com base na deficiência. Não é o caso da antecipação terapêutica do parto aqui proposta hoje. Não estamos discutindo se esta ou aquela deficiência é bem-vinda ou não, se é desejada ou não, se vale ou não a pena viver com esta ou aquela especificidade, porque este tipo de pergunta que a Escola de Gente diariamente combate, sequer pode ser feita no caso de anencefalia, porque não há expectativa de vida, garante a ciência e a comunidade médica.
Vida não se mede por qualidade, e por isso insistimos mais uma vez na diferenciação entre ausência de expectativa de vida e qualificação do valor de uma vida. A constatação da ausência de expectativa de vida fora do útero não pode se confundir ou se transformar em um debate que compara qualidades de vida. Em momento algum, a Escola de Gente concordaria com a proposta de uma antecipação terapêutica do parto, com base no argumento de que o desenvolvimento daquele feto na vida extrauterina não seria o naturalmente esperado em função de qualquer deficiência. Insistimos, no caso da antecipação terapêutica do parto, como está formulada hoje a questão, não haverá desenvolvimento porque não haverá vida. Porém, se há vida fora do útero, há desenvolvimento dessa vida, ainda que se trate de um desenvolvimento invisível a olho nu, imperceptível a indicadores comumente adotados. Frisamos isso porque o desenvolvimento intelectual de um aluno ou aluna com deficiência intelectual, antigamente chamada de mental, tantas vezes não é percebido pelos instrumentos de avaliação dos quais dispõem as escolas brasileiras. Como resultado dessa fragilidade na percepção da realidade, surge a conclusão equivocada de que pessoas com deficiência intelectual não teriam desenvolvimento intelectual, o que não é verdade. Então, mudam-se os indicadores para que possam dar conta da diversidade humana da infância brasileira? Não. A escola brasileira prefere mudar a criança. Mas como isso é impossível, a segunda opção é rejeitá-la, o que acontece todos os dias. São formas de discriminação como essa, muitas vezes sutis, que a Escola de Gente se dedica a combater. Mas nenhuma dessas formas, mais ou menos sutis, de discriminação está em jogo nesse debate sobre a antecipação terapêutica do parto. Tivesse um feto com anencefalia, expectativa de vida fora do útero, ainda que isso só fosse possível com ajudas múltiplas para superar as incontáveis barreiras em sua relação com o meio, o debate seria outro. E a possibilidade de discriminação em função de deficiência por meio da negação do direito à vida, aí sim poderia estar presente. Mas, a partir do que foi debatido nessa audiência, concluímos que o procedimento hoje examinado pelo Supremo não envolve negação do direito à vida em função de deficiência, o que seria a mais grave forma de discriminação. Mude-se radicalmente a relação que a sociedade tem com a diversidade. Eliminem-se as barreiras impostas às pessoas com deficiência. Construam-se em comunidades inclusivas. Acabe-se com a falta de informação. Nada disso alteraria hoje o prognóstico de ausência de expectativa de vida para um feto com anencefalia. Ou seja, o debate que hoje nos reúne perante o Supremo Tribunal Federal continuaria fazendo sentido mesmo em uma sociedade na qual a deficiência, resultante da interação da pessoa com o meio, tivesse sido um preconceito superado e todos os direitos para pessoas com deficiência estivessem garantidos. Aproveitamos agora a oportunidade para elogiar a excelente transmissão da TV Justiça com janela de intérprete da língua brasileira de sinais, a Libra, embora estejamos sentindo falta da subtitulação, a legenda em português, que é útil a pessoas surdas que não se utilizam da Libras. E gostaríamos de aproveitar a oportunidade, senhor relator, excelência, para que haja presença de intérprete de língua de sinais, também ao vivo, nesse tribunal, em audiências públicas, para que pessoas surdas possam exercer seu direito à participação. É uma observação delicada, mas que é muito importante para a nossa organização. Sugerimos também que a TV Justiça ofereça ampla oferta de audiodescrição para pessoas cegas o mais rapidamente possível. Conclusão. Trabalhar pela inclusão de pessoas com deficiência na sociedade é defender possibilidades incondicionais de inserção em todos os espaços públicos e coletivos de debate, de lazer, de participação, de cultura, de comunicação, de interação e de vida. É lutar pela reestruturação urgente e radical de uma sociedade que precisa avançar muito para ser fiel ao que a sua legislação já prevê. Antes de encerrarmos, gostaríamos de ratificar a importância dos meios de comunicação na disseminação das reflexões sobre o tema antecipação terapêutica do parto.
Todo jornalista é um potencial agente da história, um educador, um formador de opinião, e a Escola de Gente deseja que este debate, tornado público pela mídia, acentue essa vocação dos profissionais de comunicação. Que a mídia brasileira possa exercer, na cobertura dessa audiência pública, um papel para além da polarização em torno de polêmicas fáceis, sobre temas que, na verdade, são profundos e delicados. A Escola de Gente entende que é função da mídia contribuir para a democratização de todas as reflexões, por mais dolorosas que sejam, e que contribuem para este debate. Uma abordagem midiática, fiel às sutilezas que sustentam as diferentes expressões do modo de pensar a antecipação terapêutica do parto, será crucial para que a sociedade brasileira sinta a complexidade desse debate, para que perceba e conviva com o desconforto que ele gera. Gera um desconforto, sim. Vivemos uma sociedade discriminatória, principalmente em função de desigualdades e diversidades. Provavelmente todas as pessoas aqui presentes discriminam e são discriminadas simultaneamente ou não, muitas vezes sem perceber. São sistemáticos os atos de discriminação com base na deficiência, difícil, entretanto, tantas vezes denunciá-los. Onde está o real investimento da sociedade? Em combater seus atos de discriminação ou, ao contrário, em disfarçá-los, em nome, por exemplo, do amor e da superproteção? No Brasil de hoje, uma criança pobre com deficiência costuma estar fora dos programas de educação e cultura da nação. Tanta dificuldade em admitir que discriminamos. Entretanto, o que nos surpreende é que justamente o debate sobre a antecipação terapêutica do parto foi aquele que mobilizou diferentes setores para tratar da discriminação e da discriminação em função de deficiência, especialmente deficiência intelectual. Refletir sobre ausência de cérebro é automaticamente falar de presença de cérebro. Mas como incomoda falar de cérebro? Porque o tema nos remete a uma prática social muito conhecida, a de hierarquizar condições humanas, em função da suposta qualidade de seu cérebro, de sua inteligência, das notas que as crianças tiram na escola. As famílias fazem isso, todos nós fazemos isso. Poderíamos interpretar essa prática de hierarquizar condições humanas como, sim, uma prática eugênica, a qual já nos habituamos? Por que essa prática perigosamente próxima, esta sim, da eugenia, não nos mobiliza e não nos revolta? Na nossa opinião, não é tentando colocar o ingrediente discriminação, que não existe, neste debate sobre antecipação terapêutica do parto para fetos com anencefalia, que a sociedade brasileira vai pagar seus muitos débitos com as pessoas com deficiência. Esses débitos são incontáveis, principalmente com as crianças com deficiência intelectual, consideradas por muitos especialistas em políticas públicas ainda hoje quase que como seres de segunda categoria. A Escola de Gente deseja que esta audiência contribua para romper com a confortável ilusão de que tudo o que devemos a pessoas com deficiência é permitir caridosamente que vivam. Como se a garantia de direitos, de todos os direitos a pessoas com deficiência, fosse um debate secundário neste país. Para a Escola de Gente, não é um debate secundário e nunca será. Obrigada. Agradeço a contribuição prestada pela doutora Cláudia quanto ao aperfeiçoamento dessa filha com cérebro muito querida por todos nós, que é a TV Justiça. Realmente não havia atentado para a necessidade de viabilizarmos quadro suficiente a que aqueles que têm deficiências, as deficiências apontadas, pudessem acompanhar a nossa sessão pela TV Justiça, já que nós temos no segundo andar uma sala com telão
em que é viável esse mesmo acompanhamento, sem que se possa imaginar a prática de nepotismo no âmbito do Supremo. Eu estarei conversando com aquele que me ajudou a colocar no ar a TV Justiça e que hoje é o assessor de imprensa do tribunal, o Renato Parente. Passemos agora aos esclarecimentos, com a palavra do Dr. Luiz Roberto Barroso. Senhor ministro Marco Aurélio, muito objetivamente, em primeiro lugar, em meu nome pessoal, em nome da CNTS, Dr. José Caetano Rodrigues e da professora Débora Diniz, nós gostaríamos de manifestar nosso profundo respeito, profunda admiração pelo trabalho que a senhora desenvolve na Escola de Gente e pelo que a senhora representa na defesa dos direitos fundamentais daqueles em relação aos quais a sociedade frequentemente não se dá conta de que devem ter direitos e devem ser protegidos. Nós estamos com um problema de tempo e eu gostaria de ser muito objetivo e apenas confirmar o entendimento do que a senhora disse. E peço que a senhora confirme se está correta a minha leitura da sua exposição. Que a anencefalia não é deficiência física e que, portanto, a interrupção da gestação, neste caso, não envolve quer discriminação, quer eugenia. Gostaria de saber se esta proposição corresponde fielmente ao que a senhora disse. Anencefalia, por conta da total expectativa de vida fora do útero, não pode sequer ser considerada um caso de deficiência, não pode sequer ser feita a observação, o questionamento que se trata de uma negação de direito à vida e, portanto, não se trata de um caso de discriminação em função de deficiência. Muito obrigado, senhor presidente. Em síntese, anencefalia e deficiência não são vocábulos que encerrem sinonímia. São situações... Não é possível, segundo a sua visão, colocar na mesma vala as duas situações. Eu sigo o arcabouço jurídico internacional ratificado pelo nosso país. Nesse sentido, não. Embora sejam ambas situações que expressam a diversidade humana da nossa espécie. Muito bem. Doutor Evandro, pela Advocacia Geral da União. Ministro, eu parabenizo a fala da doutora Cláudia. A Advocacia Geral da União se sente plenamente contemplado com tudo que ela expôs, não há nenhuma dúvida. Doutor Guise, subprocurador. Não permanece nenhuma dúvida. Obrigado. Também estou satisfeito e os advogados me conhecem quanto à tolerância, considerado balizamento temporal para as sustentações. E não me atreveria a mutilar, pedindo que encerrasse a exposição, a mutilar o que veiculado pela ilustre, proficiente, doutora Cláudia Werneck, representando aqui a Escola de Gente. Agradeço a Sua Excelência a colaboração prestada e que será levada em conta pelo Supremo personificado pelos 11 homens e não semideuses que o integram.